Ele está no turf desde criança, desde a época do Ara Centenário. Passou pelo estúdio Les Pachá 74 e hoje tem o seu estúdio My Hero Dead. Ele nunca teve um cavalo tríplice coroado, mas seus animais já venceram as 3 provas da coroa paulista. Representando todos os proprietários que já venceram as 3 provas com animais diferentes, a estreia da primeira temporada do 8 Minutos de Turf é com ele, Dr. José Cid Campelo Filho. Seja muito bem-vindo, Dr. Cid Campelo Filho, ao nosso programa 8 Minutos de Turf. Seja bem-vindo, Dr. Cid. Eu agradeço o convite e estamos aí para tentar ilustrar a nossa vida no turf. Exatamente. O Dr. Cid está lançando um livro contando a história desde a sua época de Ara Centenário até os dias de hoje, aí com cavalos correndo ainda, Dr. Cid. Pergunta difícil já para começar. Tem algum cavalo que seja o seu favorito nesse todo esse tempo de turf que o senhor tem aí, desde Ara Centenário até Estúdio My Hero Dead? Veja, é difícil você ter um favorito, porque cada cavalo representa cada vitória, cada aquisição de um cavalo, na época que também é a criação, cada um deles tem uma história, representa uma emoção, um sentimento, uma paixão. Se nós falarmos assim um cavalo que seria melhor, então, não que seja mais apaixonante, mas um cavalo que eu considero como o melhor cavalo de todos, teria sido um cavalo que eu adquiri em sociedade com o Carlos Roberto Fernandes, que foi o Sorrentino. Para mim, de todos eles, não posso dizer que tenha sido o que eu mais, vamos dizer, amei, mas foi o que foi o melhor de todos. Ok, Sorrentino, até a gente hoje, o tema dessa primeira temporada do 8 Minutos de Turf é Tríplice Coroa, e a gente trouxe o Dr. Cid porque ele é um tríplice coroado como proprietário. Venceu provas da coroa paulista com o Sorrentino, com o Lionel de Best e também com o Alden. Deixa eu perguntar para o senhor, um pouquinho antes de entrar no assunto Tríplice Coroa. O senhor também já ganhou o Grande Prêmio Paraná, outros clássicos, tantos. Qual a prova mais importante para o senhor de todas? Qual o Grande Prêmio que o senhor assim, mais se emocionou, considera o mais importante de todos os que o senhor já venceu? O que eu considero mais importante mesmo a gente tem que valorizar a aldeia da gente. Eu considero a vitória mais importante para mim foi o Grande Prêmio Paraná de 2006, quando eu ganhei com o Fogo na Rofa. Para mim, essa vitória foi a mais emocionante de todos, a mais importante, porque foi a primeira, naquela época, o Grande Prêmio Paraná era Grupo 1, e foi, para mim, a mais importante de todas. Voltando a falar da Tríplice Coroa, agora que é o tema desse nosso primeira temporada do 8 Minutos de Turf, o senhor venceu a Tríplice Coroa com animais diferentes, né? Venceu com o Sorrentino, provas da coroa, venceu com o Lionel de Best Ipiranga e venceu com o Alden Derby. A minha pergunta para o senhor é assim, de todas essas provas, as 4, qual assim que é aquela especial, qual que o senhor guarda no coração? Veja, toda vitória de grupo, principalmente, de Tríplice Coroa, é importante, você sempre vai guardar essa vitória. Agora, é evidente que a primeira prova, ela te abre um caminho para a Tríplice Coroa. No caso, no Grande Prêmio Ipiranga, quando nós ganhamos 2 vezes, uma com o Sorrentino, outra com o Lionel de Best, ela te abre o caminho para ganhar a segunda e a terceira prova. Com o Sorrentino, nós ganhamos a segunda prova. Infelizmente, logo depois da segunda vitória, da segunda prova da Tríplice Coroa, o Sorrentino teve um problema muito grave. Ele teve uma linfangite e nós não pudemos correr o derby.
E essa talvez seja uma das decepções minhas do Turf, não poder correr o derby, porque eu tenho certeza, quer dizer, ter certeza não tenho, mas nós ganharíamos, nós seríamos tríplice coroado com o Sorrentino. Não, infelizmente não deu. Então, e ganhamos mais recentemente com o Daniel Derby. Então, se é uma tríplice coroa, vamos dizer, enviesada, como proprietário, eu ganhei as 3 provas, com o mesmo cavalo, não. Mas é gratificante, das três provas, ganhei 4 vezes uma prova da tríplice coroa, né? Perfeito, doutor Cid. Fazer uma outra pergunta ainda desse assunto, que é interessante. O senhor falou, o senhor venceu 2 provas com o Sorrentino, uma com o Lionel de Best e outra com o Alden. São 4 emoções diferentes aí com 3 cavalos diferentes. Então cada um é uma história, né? O senhor, como contou, tem a ver a história do Sorrentino, quase foi tríplice coroado. Teve a história do Lionel de Best, que correu a primeira prova, na segunda depois foi ao Derby, depois veio ganhar o Grande Prêmio Paraná aqui. E também teve a história do Alden, que na segunda atuação ganhou o Derby, foi incrível e já foi exportado. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor trocaria essas vitórias por umas únicas, 3 vitórias, a tríplice coroa com um único cavalo? Sim, eu gostaria de ter um único cavalo ser o tríplice coroado. Agora, eu não vou trocar algo que eu já tenho, né? Mas se fosse possível, na teoria, né? Na teoria, ter um único cavalo tríplice coroado, eu acho que é muito importante, porque isso entra na história do Turf, né? E por isso que eu lamento muito, muito, muito não termos conseguido vencer o Derby, não ter podido correr o Derby com o Sorrentino. Ele que estava invicto na pista de grama, tinha ganho um páreo sem vitória, depois ganhou a taça de prata, depois ganhou a primeira prova, ganhou a segunda prova e não conseguimos correr o Derby. Isso é frustrante, isso posso dizer que é frustrante. Agora, veio a compensação com as outras vitórias, até com o próprio Alden recentemente, né, que apesar de nós estarmos de olho nós corremos 2 cavalos nesse páreo, um era o Lionel de Best e o outro o Alden, apesar de nós estarmos de olho no Lionel de Best, na realidade quem atropelou foi o Alden. Importante, também foi emocionante. Você ganhar um derby é ganhar um derby. É a prova mais importante da geração e graças a Deus agora já podemos, naquela tríplice coroa enviesada, somos tríplice coroada, não com o mesmo cavalo, mas com outros cavalos, com diversos cavalos. As 3 taças estão aí, né? 4 no caso, né? Do senhor ganhou 4, né? Estão todas no armário. Para fechar, doutor, esse papo muito bacana aí, 8 minutos de Turf. É sempre bom receber o senhor. Quero receber o senhor também na nossa live do Turf ao vivo no futuro. Fala um pouquinho do seu livro que está saindo. Bem, o livro está pronto. Agora estamos orçando, né? O custo dele é nas gráficas, porque ele tá prontinho. Quero ver agora um dia para a gente fazer agora com o final de ano, com as festas, tudo fica adiado. Então, eu quero ver se no próximo marcamos uma data no janeiro ou até fevereiro para fazer o lançamento do livro. É um livro que eu conto a minha história e conto a história do Turf. Eu quero que aqueles que vão ler o livro, tanto o pessoal do Turf como o pessoal fora do Turf tenham conhecimento da minha história e do que é o Turf brasileiro e até o Turf mundial. Temos um capítulo dedicado aos grandes cavalos de todo mundo em todos os tempos. Esse foi o Dr. José Cid Campelo Filho, estúdio My Hero Dad, aqui no 8 Minutos. Obrigado pela sua presença, até uma próxima com certeza, doutor. Abraço. Eu que agradeço, Leopoldo. Um abraço mais uma vez pelo convite que você fez. Um abraço a todos, os turfistas e a todos aqueles que nos vão ouvir. Um abraço.